Lesões cancerizáveis da boca. Nesse trabalho serão apresentados aspectos clínicos, histológicos, manobras diagnósticas e condutas terapêuticas. Foi elaborado pelos acadêmicos Isabela Serbai, João Vitor Fiorentin de Lima, Thaisa Oliveira e Thaisa Gonçalves Ferreira, do terceiro período do curso de odontologia, na matéria de Clínica Diagnóstica e de Triagem, sob a orientação da professora Ana Paula Traiano. O presente trabalho tem por objetivo revisar os aspectos clínicos, histológicos, manobras diagnósticas e condutas terapêuticas para as lesões cancerizáveis que acometem a cavidade bucal. O processo de carcinogênese é de difícil identificação, contudo, o consumo de tabaco e de bebidas alcoólicas são os fatores de risco mais significativos. Este processo depende também do genoma celular, que é dado através de fatores genéticos, agentes infecciosos e imunológicos, sendo que as lesões cancerizáveis representam a primeira evidência clínica do processo de carcinogênese. O câncer bucal é uma doença crônica, degenerativa, de rápida e incontrolável proliferação, e muitas vezes fatal. Atualmente, no Brasil, o câncer bucal é o quarto fator de morte entre os homens e o sétimo entre as mulheres. A falta de informação em relação à doença é considerada como um dos principais motivos para a grande quantidade de pacientes que chegam aos hospitais já em estágio avançado da doença. Em relação às lesões cancerizáveis, destacam-se a leucoplasia, a eritroplasia, além da quelite actínica e líquen plano. A leucoplasia, caracterizada por uma lesão branca, não removível à raspagem e não classificada como outro tipo de lesão. A eritroplasia, caracterizada por uma lesão vermelha que não se associa clínica ou patologicamente com nenhuma outra lesão. A quelite actínica, que ocorre pela exposição prolongada e continuada à radiação actínica, manifestando-se principalmente como lesão em lábio inferior, tornando-o ressecado, esbranquiçado, geralmente com superfície lisa e consistência fibroelástica e endurecida. O líquen plano, considerado doença autoimune e manifestando-se clinicamente em 4 tipos: reticular, placa, atrófico e erosivo. Contudo, apenas a forma erosiva é descrita com potencial de transformação maligna em apenas 2% desses casos. O carcinoma espinocelular representa 8% das neoplasias malignas que acometem o homem no Brasil, sendo responsável por 95% das neoplasias que acometem a cavidade bucal. A etiologia dessas lesões é multifatorial, integrando fatores endógenos, como a predisposição genética, e fatores exógenos ambientais e comportamentais, cuja integração pode resultar no agravamento do quadro clínico. O reconhecimento dessas patologias na cavidade oral por meio dos exames clínicos e físicos diários realizados pelos cirurgiões dentistas em todos os seus pacientes pode representar a diferença entre a cura, qualidade de vida e sobrevida dos mesmos. Contudo, a identificação das lesões consideradas cancerizáveis pode representar a cura do paciente. Para um bom diagnóstico, é de suma importância ter em mente a descrição das lesões. Começando pelas leucoplasias. Do latim, leucos significa branco. Portanto, as leucoplasias se apresentam como manchas ou placas brancas, de coloração homogênea ou não, lisa, rugosa ou ainda verrucosas, isoladas, únicas ou múltiplas e de tamanhos variados. São classificadas como homogêneas ou não homogêneas. As leucoplasias acometem qualquer região da cavidade bucal, como os lábios, língua, assoalho bucal e mucosa jugal. Porém, as lesões de língua e assoalho bucal requerem especial cuidado por serem áreas de grande incidência de câncer oral. Em seguida, temos a eritroplasia. A eritroplasia apresenta-se clinicamente como manchas ou placas avermelhadas, sem sinais de inflamação, assintomática, bem demarcada, podendo medir desde poucos milímetros até centímetros, com textura aveludada e macia. Quando se apresentam endurecidas, podem indicar carcinoma invasivo. Ocorrem com maior frequência na borda da língua, assoalho bucal, área retromolar e palato mole, podendo apresentar-se sob formas de múltiplas lesões, incidindo principalmente no gênero masculino numa faixa etária de 55 a 74 anos.
Outra lesão de importância é a quelite actínica. A quelite actínica caracteriza-se por alterações crônicas que se desenvolvem ao longo dos anos, gerando lesões epiteliais irreversíveis. Geralmente apresenta-se por manchas, placas vermelhas ou brancas, com presença ou não de áreas ulceradas ou descamativas, com ressecamento, atrofia no vermelhão do lábio e entremeada por áreas eritematosas irregulares ou hiperqueratóticas, que podem evoluir para erosões, ulcerações, fissuras ou ainda vesículas. As principais queixas dos pacientes se relacionam ao ressecamento, ardência, secura, queimação, descamação persistente e dificuldade de mobilidade labial, podendo também ocorrer sangramentos espontâneos. As lesões com aspecto branco não ulcerado aparecem em aproximadamente 29% dos casos. Já as lesões ulceradas ou erosivas compreendem 48% do total de lesões, sendo que 23% ocorrem com um misto de lesão branca e erosiva conjuntamente. Podemos observar o líquen plano. O líquen plano é uma condição inflamatória crônica, mucocutânea benigna, pode apresentar-se simultaneamente tanto na cavidade bucal como na pele, ocorrendo também apenas lesões intrabucais ou cutâneas isoladas. As lesões bucais do líquen plano são expressas de maneira polimorfa, podendo ser bolhosa, em placa, papular, atrófica, erosiva ou ulcerativa e reticular, sendo as formas atrófica e erosiva ulcerativa as mais apontadas como lesões com potencial para transformação maligna. Por último, temos o carcinoma espinocelular. Clinicamente, o carcinoma espinocelular da cavidade bucal pode assumir aspectos diferentes em seus estágios iniciais, podendo estar associado ou ser precedido por lesões cancerizáveis, em especial a leucoplasia. As formas de apresentação clínicas mais encontradas são vegetante, ulcerada, infiltrativa e nodular, sendo que o que ocorre habitualmente é a combinação de uma ou mais dessas características. Krause e Hoffman, em 1976, analisaram em seu estudo epidemiológico 14.253 casos de carcinoma espinocelular, tendo como regiões anatômicas mais acometidas pela enfermidade o lábio inferior, que são 38%, língua com 22% e assoalho de boca com 17%. Para uma boa orientação de prevenção dessas lesões, precisamos conhecer a etiologia das mesmas. Começando pela leucoplasia. Apesar de desconhecida sua etiologia, alguns fatores estão relacionados à sua patogenia, como o fumo, álcool, fatores modificadores irritativos crônicos locais, como próteses ou dentes mal posicionados, resultados em um trauma, radiação ultravioleta e micro-organismos. Contudo, dentre estes, apenas o fumo tem sido fortemente relacionado como agente etiológico, sendo que 80% dos casos de leucoplasia oral ocorrem em pacientes tabagistas. A eritroplasia se torna um pouco mais preocupante do que a leucoplasia, pois a etiologia, epidemiologia e incidência da eritroplasia são difíceis de serem determinadas. O fumo apresenta papel importante na patogênese dessas lesões, da mesma forma que na leucoplasia. Porém, a eritroplasia apresenta potencial de transformação maligna 17 vezes maiores do que as leucoplasias. Na quelite actínica, trata-se de lesão cancerizável por consequência da exposição prolongada e contínua à radiação solar, especificamente a radiação ultravioleta, que fica na faixa de 320 a 280 nanômetros, afetando preferencialmente o lábio inferior, porém, o fumo também é um fator relacionado à sua etiopatogenia. No líquen plano. O líquen plano é uma condição inflamatória crônica mucocutânea benigna de etiologia associada às alterações imunológicas, acometendo preferencialmente adultos cuja relação parece associar-se a distúrbios de ordem emocional. O carcinoma espinocelular também pode ser resultado de qualquer irritação crônica, como cáries dentais, abuso de enxaguatórios bucais, até o ato de mascar tabaco ou rolo de Bétel. Os principais fatores de risco de carcinoma de células escamosas são tabagismo, especialmente em casos em que se fuma mais de 2 maços por dia, e o uso de álcool.
Agora seguimos para a parte dos tratamentos para que o paciente possa ter uma cura completa. Na leucoplasia, o tratamento pode ser feito de dois tipos de medicamentos, sistêmico e tópico. No caso do medicamento sistêmico, o dentista prescreverá um antiviral, como valaciclovir ou fanciclovir. Embora o vírus que causa a leucoplasia permaneça no organismo, sua propagação pode ser interrompida. O tratamento regular pode eliminar as lesões leucoplásicas, mas elas podem retornar sem o tratamento regular. No uso tópico, o dentista pode receitar podofilina ou ácido retinóico. Ambos são aplicados topicamente nas lesões, mas como ocorre com tratamentos sistêmicos, elas podem retomar se o medicamento tópico não for usado com regularidade e constância. Nos pacientes com líquen plano, o tratamento é feito através de pasta de dente sem o laurisulfato de sódio, que é um tensoativo e pode causar irritação na boca. Gel de camomila ajuda a aliviar a irritação da boca e pode ser aplicado diariamente nos locais afetados. E remédios corticoides, como triancinolona, pode ser usado sob a forma de comprimido, gel ou enxaguante e alivia rapidamente os sintomas. Entretanto, só deve ser usado durante crises para evitar os efeitos secundários dos corticoides. Também é uma opção o uso de remédios imunossupressores, trocolimo ou pimecrolimo, diminuem a ação do sistema imune, aliviando os sintomas e evitando as manchas. Na eritroplasia, o tratamento depende do grau da displasia. Considerar a localização e o tamanho da lesão antes de instaurar qualquer tipo de tratamento. O paciente deve ser orientado à retirada dos possíveis fatores etiológicos. O cirurgião dentista deve denotar atenção especial aos aspectos clínicos das lesões avermelhadas da mucosa bucal, visto que apresentam um elevado percentual de malignização. A prevenção e o diagnóstico precoce são essenciais para o sucesso do tratamento e a redução da mortalidade. No carcinoma espinocelular, o tratamento inclui cirurgia e radioterapia. Em alguns casos, a quimioterapia pode ser necessária, depende do estágio da doença. Na quelite actínica, ablação com laser de CO2, além de vermelhonectomia, que é a remoção cirúrgica do vermelhão do lábio inferior. Os pacientes devem ser acompanhados por longos períodos quaisquer que tenham sido as medidas terapêuticas utilizadas, sendo ainda recomendável medidas preventivas que visam atenuar exposições solares futuras, como o uso de protetores labiais com bloqueadores de raios ultravioleta, uso de bonés e diminuição do tempo de exposição ao sol em horários críticos devem ser seguidas. Na suspeita de algumas dessas lesões, fazem-se necessários os exames complementares, que auxiliam num bom diagnóstico. No caso da leucoplasia, é feito um exame clínico e biópsia da lesão, que sempre deve ser realizada. Biópsia incisional pode não ser representativa quanto à presença de displasia. Assim, recomendam-se múltiplas biópsias ou biópsia excisional, em caso de lesões pequenas. O uso de azul-toluidina pode auxiliar a pesquisa de áreas suspeitas de displasia. No líquen plano, o diagnóstico é baseado nos achados clínicos e histopatológicos. Biópsia incisional pode ser necessária para a confirmação do diagnóstico presuntivo do líquen plano, particularmente se não houver lesão na pele. No entanto, em lesões clássicas é possível realizar o diagnóstico com base somente na aparência clínica. As apresentações clínicas dessa patologia variam muito, podendo em alguns casos apresentar um início silencioso e passar despercebido ao exame. Na quelite actínica, o diagnóstico da lesão deve estar baseado na anamnese, exame físico e exame histopatológico. Na anamnese é colhida as informações sobre o caso com o paciente, como sintomas da doença, tempo de surgimento da lesão, fatores de risco. O exame físico é importante para descrever alterações teciduais da lesão e assim formular uma hipótese de diagnóstico clínico. A obtenção da biópsia incisional e do exame histopatológico são utilizados para o diagnóstico final do caso. Na eritroplasia, qualquer área suspeita deve ser examinada de perto com instrumentos, gaze e palpação, pois essas lesões vermelhas, planas de textura aveludada frequentemente sangram quando raspadas ou palpadas. As bochechas, lábios, gengiva e o céu da boca também devem ser examinados quanto a qualquer alteração. Se uma lesão vermelha suspeita for identificada, o próximo passo é fazer uma biópsia e será necessária anestesia local para remover o tecido da área. A amostra do tecido será enviada para um laboratório para diagnóstico e o resultado pode levar alguns dias. Se o resultado indicar câncer, o paciente será encaminhado a um especialista para tratamento, que incluirá a remoção completa da lesão e do tecido circundante. Se a biópsia revelar displasia ou uma lesão pré-cancerosa, a remoção ou excisão ainda pode ser recomendada.
ou no mínimo será necessário monitoramento rigoroso e frequente da área. No carcinoma espinocelular, o diagnóstico é feito com radiografias periapicais da área, radiografia panorâmica, tomografia computadorizada em feixe cônico. Na sequência, será apresentado um caso clínico para a discussão e para a verificação dos sintomas e características das lesões. No primeiro caso clínico, paciente do sexo feminino, de 69 anos de idade, compareceu ao serviço de cirurgia e traumatologia bucomaxilofacial da Faculdade de Odontologia de Pernambuco, com a seguinte queixa principal: sinto ardência na boca e não consigo me alimentar. Ao exame físico intrabucal, apresentava em toda a mucosa jugal bilateral aspecto hiperemiado, com presença de estrias brancas não destacáveis com o uso de gases de aspecto rendilhado. Quando revertida ou distendida, a mucosa não apresentou alteração de aspecto. Pacientes nega hábitos, comorbidades, alergias ou fazer uso de medicações. As lesões não foram observadas em nenhuma outra parte do corpo. Então, realizou-se biópsia incisional em mucosa jugal do lado esquerdo, que revelou fragmento de mucosa bucal revestido por epitélio pavimentoso estratificado paraqueratinizado, exibindo áreas de ceratose focal. O tecido conjuntivo subjacente exibe infiltrado inflamatório predominantemente linfoplasmocitário, localizado em posição subepitelial. O diagnóstico histopatológico acrescido do quadro clínico foi compatível com líquen plano oral. Diante do diagnóstico de líquen plano, institui-se o tratamento com propionato de clobetasol, 0,5 mg por grama, de uso tópico, a cada 12 horas durante 4 semanas, além da confecção de novas próteses e sorologia para hepatite C. Após o exame de sorologia, o resultado foi negativo para hepatite C. Após as 4 semanas de tratamento e acompanhamento da paciente, houve remissão de sinais e sintomas envolvidos com a patologia. A paciente está no 4º mês de acompanhamento, sem sinais de recidiva ou transformação maligna.